Aula de hoje, independência do Brasil. Vamos analisar o contexto, o período regencial, dentro desse período regencial, o dia do fico. Vamos ver também o dia do fico, a independência e o reconhecimento da mesma. E por fim, o exercício para fixação do conteúdo. Alguns fatos importantes que antecedem a independência do Brasil são importantes para ajudar na compreensão da mesma. O primeiro delas é a vinda da família real para o Brasil no ano de 1808. Esse fato altera a dinâmica da colônia, e um deles é a abertura dos portos às nações amigas, que nesse caso foi a Inglaterra. Na prática, esse acordo com a Inglaterra da abertura dos portos acaba com o Pacto Colonial, que era a relação comercial exclusiva entre Brasil e Portugal. O Brasil somente poderia vender, comercializar com Portugal, mas a partir desse momento o comércio pode ser realizado com a Inglaterra. Outros fatores: aumento de impostos na colônia para poder financiar a família real que se instalará no Rio de Janeiro. Não só a família, mas como a corte real que se instalou na cidade do Rio de Janeiro. Primeiro fato, então, para o processo de independência, a vinda da família real para o Brasil em 1808. Como a família real estava no Brasil, no ano de 1815, Dom João decide elevar o Brasil à categoria de reino. Então, nesse ano, o Brasil é elevado ao reino, constituindo desta forma o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Em 1820 ocorre na cidade do Porto, em Portugal, a Revolta do Porto, uma revolta aí de caráter liberal ou constitucional. Os portugueses passaram a exigir o retorno de Dom João a Portugal, o que vai ocorrer no ano de 1821. Tem-se, portanto, alguns fatores que contribuem para a compreensão da independência do Brasil: vinda da família real em 1808, a elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves, a revolta do Porto em 1820 e a exigência do retorno de Dom João a Portugal. Mais à frente iremos abordar outros fatores que estão inseridos no período regencial. Em abril de 1821, como foi falado, Dom João retorna a Portugal e o seu filho Pedro de Alcântara, futuro Dom Pedro I, ficou no governo brasileiro na posição de príncipe regente. Sendo o Brasil um reino unido, o príncipe desse reino ficou a cargo de Dom Pedro. Após a Revolução do Porto, citada anteriormente em 1820, a corte portuguesa vai tomar algumas atitudes que vão direcionar o Brasil para o status de colônia, ou seja, o Brasil deveria deixar de ser Reino Unido de Portugal e retomar as suas características de colônia. Isso vai gerar algumas insatisfações. A corte portuguesa também passou a exigir a ida de Dom Pedro, o príncipe regente, a Portugal. Quando ele nega retornar, no dia 9 de janeiro de 1822, ficou conhecido como o Dia do Fico. O Dia do Fico foi, portanto, o dia em que Dom Pedro negou à corte portuguesa retornar a Portugal. Ele vai continuar como príncipe regente e as insatisfações irão aumentar. E a insatisfação irá aumentar. A chegada de despachos de Lisboa,
que revogavam os decretos do príncipe regente determinavam mais uma vez seu regresso a Lisboa e acusavam os ministros de traição, deu alento à ideia de rompimento definitivo. A princesa, Dona Leopoldina e José Bonifácio enviaram às pressas as notícias ao príncipe, em viagem a caminho de São Paulo. Alcançado em 7 de setembro de 1822, às margens do riacho Ipiranga, Dom Pedro proferiu o chamado Grito do Ipiranga, formalizando a independência do Brasil. O país se tornava independente com a manutenção da forma monárquica de governo, enquanto os outros países na América Latina instalaram repúblicas. O Brasil continuou como uma monarquia. Temos dessa forma que a regência é o período em que Dom Pedro ficou como príncipe regente após a ida de Dom João para Portugal. A corte portuguesa fez exigências que culminariam no status de retorno do Brasil à situação de colônia, bem como exigiu o retorno de Dom Pedro a Portugal, o que ele negou, culminando com o Dia do Fico. E as exigências da Corte de Lisboa, ou seja, em Portugal, levou à insatisfação que resultou na independência no dia 7 de setembro de 1822. Vamos ao reconhecimento. Os Estados Unidos da América reconheceram a independência do Brasil no ano de 1824. Com a intermediação da Inglaterra, que de maneira informal já atuava reconhecendo o Brasil como independente. E ela agiu como intermediária na negociação entre Portugal e Brasil para que este reconhecesse a independência, o que ocorreu no ano de 1825. Com isso, o Brasil se tornou diretamente dependente financeiramente da Inglaterra. Quando o Brasil era colônia, ele era indiretamente, tendo em vista que Portugal era diretamente dependente da Inglaterra. Com a independência, em decorrência do empréstimo que o Brasil faz com a Inglaterra para poder pagar a indenização a Portugal pela independência. O Brasil se torna dessa forma financeiramente dependente da Inglaterra. Na próxima aula, iremos ver os conflitos que envolveram a independência, especialmente o caso da Bahia, ou seja, a independência da Bahia. Vamos agora ao exercício para ajudar na fixação do conteúdo. Mackenzie, o processo de independência do Brasil caracterizou-se por ser conduzido pela classe dominante que manteve o governo monárquico como garantia dos seus privilégios. Claramente, a alternativa correta, letra A, foi conduzido sim por uma classe dominante e que manteve o governo monárquico como garantia dos seus privilégios. Lembrando que os outros países na América do Sul instalaram repúblicas, não só na América do Sul, mas como todo o restante da América, pois os próprios Estados Unidos da América é uma república. Alternativa B, ter uma ideologia democrática e reformista alterando o quadro social. Não altera o quadro social. Vale lembrar a continuidade da escravidão, que vai ser abolida apenas em 1888. Portanto, a independência não altera o quadro social. Evitar a dependência dos mercados internacionais, criando uma economia autônoma, não
Lembrando a dependência do Brasil da Inglaterra. Portanto, não tem essa dependência, evitar essa dependência. A alternativa D, grande participação popular. Não houve grande participação popular, fundamental na prolongada guerra contra as tropas metropolitanas. Não tem essa grande participação popular. Promover um governo descentralizado, não. E liberal, não. Um governo centralizado, com a Constituição de 1824. Um governo monárquico e centralizado na figura do imperador. Temos, portanto, a alternativa A, ser conduzido pela classe dominante que manteve o governo monárquico como garantia dos seus privilégios. Desta forma, encerramos mais uma aula. Bons estudos e até a próxima!